E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode herdar? Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olho, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou-se Jesus: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições no mundo por vir e a vida eterna. Porém, muitos serão primeiros, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, por favor, não deixe que nada venha atrapalhar a comunicação tua conosco, Pai. Que tudo que esteja nesse momento atrapalhando na mente, no ouvido, no coração daqueles que aqui estão, que ouvirão, estão ouvindo essa palavra, que caia por terra em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar algo que eu estava nessa semana pensando. Na verdade, nessa semana não, foi a partir de quarta-feira. Eu olhava para esse texto, já vi algumas vezes, já falei sobre ele, mas essa semana ele veio de forma interessante, que me fez refletir a respeito de mim. E como eu entendo que na qualidade qual me encontro hoje, à frente, para dar um norte, ou uma direção para muitos, cabe a mim consertar o meu caminho, alinhar com as Escrituras. Porque eu entendo, eu gosto daquela passagem lá de Jacó, quando colocava as varas diferentes de cores e o rebanho era semelhante à vara que ele colocava. Quando se fala de vara, a gente está falando de autoridade, né? Do cajado, enfim. Então, se eu recebo uma palavra, um entendimento de uma palavra dessa, eu entendo que é um alinhamento para a minha vida. Não vou chegar aqui e falar: irmão, essa palavra é para você, é por conta disso. Não, eu recebo, procuro andar conforme esse entendimento, para que todos aqueles que nos ouvem também tenham um entendimento e venham fazer semelhante que a Escritura faz na minha e na sua vida. Então vamos lá. Você acabou de ler aí, sabe muito bem como é que é esse texto, já ouviu certamente algumas vezes, mas eu quero dar só uma pincelada rápida ali. Jesus estava dando uma instrução junto com os seus discípulos. Esse jovem chegou e eu acredito que muito convicto, porque ele ouviu quando Jesus falou: sabe os mandamentos? Ele falou: não, pode falar outra coisa. Isso aí eu tiro de letra numa linguagem de hoje, né?
Vou usar até essa Bíblia da linguagem de hoje para ver o que ele falou, mas aqui é outro texto que eu quero ler. Saí desde que eu era criança ao culto. Ou seja, não faltou nada para ele. Jesus olhou e quando Jesus ali, o texto diz que Jesus o amou, ficou maravilhado com a forma com que ele cuida das coisas. A real palavra que quer dizer o amor quer dizer isso aqui. E também ficou feliz com a convicção, não era a palavra não, mas com a maneira com que ele trata as coisas concernentes ao reino dos céus. Mas Jesus falou, então, beleza, vou fazer um teste agora para ver onde está o teu coração. E ele não era uma pessoa qualquer, porque na verdade quando ele chama bom mestre, tratando-se de Jesus, que andava por aí, não era quem ficava numa faculdade lá ensinando, ou no templo, embora também o fez, mas a palavra bom mestre, ela se refere somente a Deus. Nesse contexto aqui, dentro do que se tange aqui, você não chamaria uma pessoa dentro do contexto de bom mestre um líder religioso na ocasião. Aquele homem, ele olhou para Jesus e ele sabia do que ele estava falando. E Jesus percebeu isso também porque ele se indagou. Por que ele chama bom? Só tem um que é bom senão Deus. Mas também ele falou, não me chama mais assim não, porque sabe que ele identificou, houve uma hashtag identifica ali. Mas Jesus falou com ele, tá bom, quer seguir a mim, quer dar o reino, vende os teus bens e segue. E aí, a história você já sabe, e os discípulos olharam essa questão e começaram a conversar entre eles, então o que a gente vai fazer? Embora nós já vendemos tudo que tínhamos. E eu fiquei olhando esse texto, aí falando de caiu uma ficha para mim, que eu falei assim, pô, não olha que eu segui a Deus e herdar o reino do céu. Eu não tenho nada mesmo. Eu vendi lá uma bicicleta, aquele carro lá que já me dá mais dor de cabeça do que alegria. Casa eu não tenho, tem umas roupas que eu tenho aqui, no pelado não vou, mas vou de roupa, né? Mas pensei no bem que eu tinha, de fato, algo de valor, para eu ficar assim, poxa, Jesus, eu guardo esse negócio aqui, guardo esse relógio. Eu pensei em bem material, eu não tenho bem material de verdade, na proporção desse cara aqui, eu não tenho mesmo. O bem que eu tenho, o maior bem que eu tenho, patrimônio que a gente fala aqui, é minha família. Mas eles não dá para vender, embora se alguém quiser comprar, eu sei no lance. Enfim, irmãos, garoto de 17 anos para 18 ali, forte, bom de trabalho, faz uma carreira que é uma beleza. Sem aparelho, né? Aquela neguinha ali, cozinha que é uma beleza, sabe para fotografar também. Agora a esposa não tem negócio, né? Senão eu vou ficar enrolado também. Depois você vai querer devolução e eu vou também te dar devolução. Enfim, irmãos, eu não tenho patrimônio. Aí eu cheguei para Deus e falei assim, ó, então eu já estou no reino, porque, pô, eu faço a tua obra, né? Estou fazendo a tua obra, porque bem para vender eu não tenho mesmo. Como já disse, só um carro, alguma coisinha, beleza, já me dei, falou aí que tá o detalhe. Vamos mais adiante no texto. Assim é uma conversa que eu estou falando contigo, não é que Deus senta do meu lado e a gente está conversando não, tá? Senão vai parecer soberbo na minha parte, porque o cara fala com Deus, que eu vejo gente falar assim, não, porque eu falava com Deus e Deus falava comigo, não, filho, e tal. Eu ficava com uma inveja desses caras assim, sentados na igreja mortal, ali olhando, me sentia tão distante de Deus, porque aí Deus palestrava comigo, não, filho, e tal. Mas é assim, eu pensando comigo e respondendo, olhando o texto, entendendo o texto, né? Mas vamos adiante. Segue aí. O mesmo contexto que a gente vê aqui, Jesus ele falando para os discípulos, que ele ia receber muito mais do que ele tinha, porque ele abriu mão, quando diz deixar pai, mãe, mulher, irmãos, irmão, não é, entenda aqui, tá? Eu estou explicando isso, porque senão vai pegar um trechinho desse e vai falar que eu estou criando brecha aqui para o cara largar a mulher, marido, irmão, pai, mãe, para fazer a obra de Deus. Não é isso. Que a prioridade é você fazer a vontade de Deus. Que foi o mesmo caso que ele falou para o camarada. Ele falou, tu quer herdar o reino? Então larga tudo aí. No caso desse cidadão aqui, a riqueza, o Deus dele era Mamon. E é uma coisa que disputa com Deus. Se tem uma coisa que disputa com Deus somente aqui, é a riqueza, o amor à riqueza. No caso dele era o Mamon. Agora, no caso dos discípulos de Jesus, que é onde eu também escorreguei nessa casca de banana aí, foi no orgulho, na vaidade.
Porque se eu não tenho riqueza, logo, na minha maneira de pensar, eu herdaria o reino. Podia bater no peito e falar, não, porque os mandamentos eu cumpro. Honro meus pais, honro meus amigos, meus compromissos. Aí fui fazendo um checklist aqui, falando, não, isso aqui eu dou umas barradinhas, mas a tua graça me basta, eu poder se aperfeiçoar na fraqueza, vida que segue. Hoje é outro dia, Senhor, eu falando Bíblia para o Espírito Santo, pensa. Fala, não, eu já estou justificado, o teu sangue já me lavou, meus pecados estão na consequência dos meus atos negativos, eu estou pagando, mas na vida eterna eu já estou contigo, que eu creio no Senhor, creio que o teu sangue purifica de todo pecado. Fui embora. Aí vamos lendo aí. Fui lendo. Quando chegou no caso, que eu estou falando com vocês, do orgulho de herdar o reino dos céus, por que isso me chamou a atenção? Porque virou moda hoje você não vou dizer que não ouve, porque eu não ouço todo mundo, nem estou em todo lugar, e nem fico ouvindo tudo. Debate e por aí vai. Mas os lugares os quais eu andava, que ainda ando hoje, e quem eu ouço falar, que também ouço, eu não os vejo mais falar do Evangelho como outrora a gente ouvia, né? O Evangelho da salvação, de graça do favor imerecido. Mas eu vejo hoje essa linguagem de um reino, paternidade, que nós somos filhos, que é tudo nosso, que vai prosperar, e isso aí que você está pensando, que você também tem escutado. Então, quando se fala de reino dos céus, e nós somos uma casa que também procuramos andar no alinhamento e entendimento disso, eu não posso deixar de novo a gente se embrenhar por um caminho errado. Se isso chamou minha atenção, então quero compartilhar contigo no que tange ao reino dos céus. Haja visto o fato da gente, há uns meses atrás, ter comunicado aqui e falar que para você herdar o reino dos céus, você precisa se arrepender. Arrepender-vos, pois é chegado o reino dos céus. A gente sempre fala isso aqui. Para o reino dos céus chegar, você precisa se arrepender. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. O que eu preciso me arrepender? Vamos dar uma passadinha em 1 Coríntios, capítulo 6. Na verdade, se você quiser acompanhar comigo, eu gostaria de ler nessa versão aqui, que é da Bíblia, a mensagem, numa linguagem mais fácil de entendimento. Capítulo 6, no versículo 9, ele diz assim: não percebem que esse não é o caminho de se viver? Os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte de seu reino. Nem use e abuse das pessoas, do sexo, da terra e de tudo que nele existe, que não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Quem dessas coisas faz não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Estou falando de libertinagem, heterossexual, devassidão, homossexual, idolatria, ganância, vícios, destruições, vícios destruidores. Alguns de vocês, por experiência, sabem do que estou falando, pois não fazem muito tempo vocês estavam nessa lista, mas foram purificados e tiveram uma nova chance oferecida por Jesus, nosso Senhor e Messias, e pelo Deus presente em nós, o Espírito. Quando eu ganhei essa Bíblia aqui, eu pedi essa Bíblia, me deram no aniversário lá em cima, nós estamos no Sargento, né? Ela é bem arrogante no jeito de falar, né? Eu acho que quem traduziu essa Bíblia foi João Batista com Pedro. Pedro e João Batista escreveram isso aqui. Pedro com uma espada na mão, João Batista do outro lado, eles escreveram isso. Irmãos, olha o que esse cara está falando aqui, que linda essa maneira. Eu vou ler de novo. Alguns de vocês, por experiência, sabem muito bem do que eu estou falando, pois não faz muito tempo que vocês estavam nessa lista. Nossa, é lógico que na outra versão você vai ler, já é mais gentil, né? Mas essa, nossa. O bom é que eu estou lendo isso, e como já falei, eu vou digo novamente, vem aqui, irmão. Porque se eu vou falar do reino para você, se eu vou falar de reino de Deus, colocar-me na condição de filho, também vou aproveitar a deixa e vou dar uma ida contigo lá em Apocalipse 21. Aí eu vou nessa versão aqui também, que está gostosa.
para começar bem os trabalhos. Fala de Apocalipse, todo mundo teme, né? Mas Apocalipse é bom, irmão. Aleluia. É ótimo. Apocalipse capítulo 21, nessa versão aqui, ó. Vi o céu e a terra criados de novo. O primeiro céu se foi, a primeira terra se foi, o mar já não existe. Vi a Jerusalém santa, criada de novo, descendo resplandecente do céu, preparada para Deus como uma noiva para o marido. Ouvi uma voz como um trovão vinda do trono. Olhe, Deus está de mudança, vai morar entre homens e mulheres. Eles são seu povo, Ele é o Deus deles. Ele vai enxugar toda a lágrima dos olhos deles. A morte se foi desta vez, e também se foram as lágrimas, o choro e a dor. A primeira ordem das coisas não existe mais. Aquele que está entronizado continuou. Olhe, faço tudo novo. Escreva todas essas coisas, palavras confiáveis e precisas. Então ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, né? Da fonte da água da vida darei aos sedentos. Os vencedores vão herdar tudo isso. Eu serei Deus para eles, e eles serão filhos e filhas para mim. Mas, para os demais, os indiferentes, descrentes, degenerados, assassinos, comerciantes do sexo, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, há o lago de enxofre, que é a segunda morte. A Bíblia podia parar aqui, a gente chama, irmão, vamos tomar nosso café, ir embora e ficar só mastigando isso. Mas a gente que tem a incumbência de falar, às vezes a gente atrapalha o texto. Então vou dar assim 3 segundos para você mastigar no que você ouviu aí, processar, e aí nós vamos voltar de novo lá para o texto. Se nós estamos falando do reino dos céus, que foi a reivindicação de salvação eterna daquele jovem que queria tecnicamente, nem podia comprar o seu passe, mas não fez, e os discípulos também, por achar que poderiam estar com Cristo, não, nós estamos contigo ali, ó, saí da minha cidade, vim para cá, eu larguei minha família, estou aí pregando o Evangelho, pau está quebrando na nossa cabeça, pedrada, cachorro mordendo, tem casa que a gente chega que as pessoas nem querem receber a gente. Eles não foram desavisados, eles não foram pegos de surpresa, porque em tudo quanto eles e nós que somos portadores de boas novas fazemos, nós já fomos avisados. Toda a capacidade dos evangelhos, em todos os 4 mais Atos, você vê que em todo lugar que a gente chega para proclamar a palavra, já tinha sido avisado como que seria. Eu gosto do texto quando Jesus ele dá a instrução aos seus discípulos para ir de 2 em 2 nas casas, pregar o Evangelho. A casa que te receber, lá você entra, come e bebe. Come que pôr a mesa. Mas ele também diz que a casa que você chegar, o camarada não receber, nem deixar você chegar na porta, você ó, tira a poeira dos pés. Não leva nem uma grama de poeira nos pés. Deixa aquele por conta. E eu já falei isso aqui, vou dizer novamente, a gente ainda insiste em ficar pregando o Evangelho para determinadas pessoas que faz raiva na gente, passa raiva mesmo. Aí diz, não, e não sei o que, meu irmão. Falou, o cara quer receber, beleza, não quer receber. Por favor, o inferno, o 604 vai passar aqui 10 e 15. A gente fala assim, mas a gente sabe que ninguém vai mandar ninguém para o inferno, né? Já falei, de novo digo, até porque não dá nem pra gente mandar os outros para o inferno, porque o inferno é para Satanás e seu demônio. Mas deixa ele ficar na angústia do sofrimento dele, que num tempo oportuno, ele vai entender que um dia o dinheiro acaba, um dia a vaidade acaba, um dia a beleza acaba e a arrogância vai tudo de ralo. Aí acontece que eles vão olhar para nós, que de fato, lavados e remidos, justificados pelo sangue de Cristo, andamos como filhos dignos que somos. Mas para que isso seja uma verdade na nossa vida, e para que a gente não cometa o mesmo erro do jovem rico, e o erro dos discípulos de achar que ou é pelo dinheiro, ou é pela companhia
de falar que está em Jesus ou está numa comunidade se faz herdeiro do reino. Por que eu estou falando isso, irmãos? Tem gente que fala muito melhor do que eu aí. Tem um conhecimento muito vasto das Escrituras, em 4, 5 idiomas. Fala a palavra tão bonita que eu fico ouvindo só pela maneira que o cara fala. A minha mente, ela fica satisfeita. Me alcança pelos 2 minutinhos, o cara começa a falar, fala, eu vou ver esse cara que ele fala muito bonito. Mas, não que eu seja juiz, embora nos textos que a gente leu aqui nós vamos julgar, até onde está a nossa conduta no coração em relação ao que tange a justiça? Porque se eu sou injusto no comércio, se eu sou injusto nas outras áreas que a gente leu na vida, porque a gente pega que é um pecado que está evidente de alguém e exclui ele do corpo da igreja, ou coloca como pecador, porque é aparente seu pecado. E quando eu faço isso, eu me coloco no lugar de Deus, embora também Ele me dá essa prerrogativa, não para sentenciar, condenar a morte, meu irmão ou minha irmã. A prerrogativa que Deus me dá de ser semelhante a Ele, e isso eu já falei aqui muitas vezes, que é o Salmo 24, te dá acesso lá, no trono dele direto, o Salmo 8 também, Gênesis também, no início, quando Ele nos deu a capacidade de administrar tudo. Jesus, Ele ainda vem, ainda fala, eu fiz um bocado de coisa, mas vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Mas essa prerrogativa não me dá o direito de sentenciar quem vai ou não arder no lago de fogo. A verdade, irmãos, para que eu e você sejamos herdeiros do reino, nós precisamos nos arrepender. Haja vista o fato, se você é rico ou bem próspero e consegue concluir o princípio básico dos mandamentos, os quais um deles, que são uma centena, mas esses que Cristo colocou aqui, se você já faz isso, mas se você ainda consegue distribuir os seus bens ao ponto de quem está ao seu entorno não passar uma necessidade, você tem que ficar vigilante. Para isso eu estou aqui falando para mim e para você, para que a gente não venha cair no orgulho. Pensa comigo, meu. Cumpra os mandamentos, honro todo o compromisso que eu preciso na esfera celestial e na esfera terrena. Aí eu tenho riqueza, e quem colar na minha porta, eu vou lá e falo igual o Jó, que deve ter tirado uma onda com Satanás, que falou assim: se algum dia chegou um necessitado na minha porta, ou se alguém passando frio, eu não peguei um agasalho e não dei um prato de comida, pega na junta do meu braço e puxa até arrebentar. Mano, olha aquele cara, eu penso um cara igual a mim, pensa, mano, sambar na cara de Satanás de graça, né? Que onda que ele não tirou. Se algum dia o necessitado veio na minha porta e eu não ajudei, pega na junta do meu braço e puxa até arrebentar. Na verdade, Jó falou isso com Deus. Pode olhar lá, se você nunca leu Jó, dá uma passeadinha. Aí eu falei: Jó, podia ter ficado quietinho. Estava tudo direitinho, tu não precisava falar nada, na verdade, porque foi Deus que deu testemunho de você. Viste meu servo Jó, Deus e Satanás conversando. Não, Satanás ainda é muito claro, vou botar aqui no canto escuro. Viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, se desvia do mal. Mano, se eu pecar, toda vez que eu leio Bíblia eu peco em algumas coisinhas. Nessa aqui eu peco de inveja de Jó. Faço um esforço danado para Deus olhar para mim, reto, íntegro e puro de coração, se desvia do mal. Ele só consegue falar isso concernente à minha pessoa porque ele me vê através de Cristo, né? Me vê justificado. Porque se ele vai... Pô, viste meu servo Filipe, viu, né? Então beleza, vamos lá, Satanás. Então, o que acontece? Quando eu estava... Não, passa lá, vamos falar de outra coisa. Estava onde mesmo? Né? Enfim. Porque quando você olha pela perspectiva que você é, se você olha, como a gente costuma falar aqui, quem dirige, tem um retrovisor aqui, que você está dirigindo, bate o olho assim, sem girar a cabeça, né? Profissional motorista igual a gente, né, Alexandre? A gente só pisca assim, aquela virada de olho, sem mexer a cabeça. Mas quando você pega o retrovisor e faz assim com ele, e não é para passar batom, nem maquiagem, nem para limpar o nariz, e você fica olhando para você no retrovisor, e ver as suas debilidades, as suas fraquezas, aquilo que ninguém vê, que está você no oculto ou distante da sua cidade, da sua localidade. Aí você passa a olhar para quem está na sua frente na condição de pecador, com o olhar de que Cristo está falando aqui para os seus discípulos do jovem rico. E que Paulo, muito feliz na sua colocação, falou também para aquele que eles ensinavam ali na igreja de Corinto.
Tudo bem, irmãos, que o contexto aqui, eu não vou pegar texto isolado, eu vou te dar a bala aqui. O contexto da igreja de Corinto aqui é uma brincadeira, né? Era semelhante ao que se vê hoje aí em alguns lugares no Rio de Janeiro e São Paulo, essa desgraça que há. Mas eu não digo só por conta da prostituição ou da imoralidade sexual, porque isso aí é evidente, isso é fácil de identificar. Você vê prostituição, vício na droga e na bebida, aí você vai botar um monte de gente dentro desse rótulo assim. Se pensa que quando você chegar, se fosse o caso de ser palista assim, para se apresentar perante o Senhor, ó, tá vendo esses nomes? Esse nome vermelho é bebida. O nome em verde, eu sei que talvez você não consiga ver a cor, não, depois eu vou passar para a mão de vocês. Eu fiz uma lista aqui, Senhor, só dos pecadores. Esse nome aqui, ó, 30, vai até 150. Tudo prostituta, tudo vagabundo, tudo ladrão, cachaceiro. Ó, esse aqui rouba, esse aqui engana no comércio. Ele, beleza. Manda todo mundo esperar naquela sala ali. Não, o ar-condicionado não está quebrado não, é quente lá mesmo, mas vamos aguardar ali. Inclusive, vai você puxando o bonde. Não, mas essas paradas aqui eu estou tranquilo, tá bom, mas você é mentiroso, você é acusador, você é... Vamos ler o texto para não ficar só nas minhas palavras? Volta lá, Coríntios capítulo 6, versículo 9. Idólatra. O reino de Deus, não vos enganei. O impuro, o idólatra, o adúltero, o efeminado, nem o sodomita, o ladrão, o avarento, o bêbado, o maldizente, o roubador, esse também não vai herdar. Eu vou pegar só dois aqui que não estavam nessa lista que eu coloquei aqui, ó. O injusto, para não dizer que eu e você somos mentirosos, nem somos avarentos, porque idólatra muitas vezes a gente se coloca nesse lugar. Mas eu vou pegar só o injusto. O contexto, quando Paulo está falando aqui, você pode ler a Bíblia aí. Se você não tem hábito de leitura de Bíblia, eu já aproveito para fazer um comercial aqui. Aqui está um plano de leitura anual da Bíblia, não é isso, Assis? Deus abençoe sua vida, que eu já levei uma para casa, bom? Muito obrigado. E vou fazê-lo de novo. Já começa lendo Bíblia. O contexto aqui não é diferente do que a gente vive hoje, irmãos. Paulo estava dando uma instrução, uma formação numa igreja em Corinto. E quando eu olho para os nossos dias de hoje, eu não vejo diferença mais nenhuma. O problema é que a gente fica fácil de apontar o problema dos outros, que é o pecado de quem é aparente o pecado. Você vê um cara bêbado na rua, é fácil. Mas aquele cara que está bêbado ali, ele pode estar bêbado por uma série de razões, não porque ser um alcoólatra somente, mas é muito mais fácil eu colocar numa condição de miserável pecador, que a gente pensa, do que necessariamente um carente do amor e da misericórdia de Deus. Se ele é carente do amor e da misericórdia de Deus, que me faz chegar ao ponto dele também de o amar como Cristo amou e trazê-lo para a condição a qual eu estou, que isso é justiça, quando eu não faço isso, eu me coloco no lugar de injusto. E ponto. Eu estou dizendo só esse exemplo para você. E Paulo estava amarrando ali, entrelaçando essas questões. Aí ele vem falando da questão de colocar na justiça, né? Justiça trabalhista ali. Um irmão levar o outro perante o ímpio, ele fala, para rever o seu direito. Eu achei maneiro que ele fala assim, cara, primeiro vai olhar se você tem de fato esse direito. Você já passou nesse dano para você colocar alguém numa condição dessa, falando dentro do corpo. Irmãos, eu falo e vou digo novamente, a Bíblia ela não foi escrita para o cara que não tem entendimento, ou para quem não é filho. A Bíblia é para o crente, é para o filho, é para nos ensinar a sermos quem somos de fato, na nossa essência, filhos de Deus, parecidos com o Pai. Eu não posso agir, dizer que sou filho, ou falar que eu herdei, ou que eu sou o reino. Não, a minha igreja é do reino. Claro que é do reino, tudo é do reino. Até o que é ruim é do reino, para o seu fim específico, né?
Mas falar está na moda. O problema é que a gente tem que... Não é um problema. A questão é que a gente precisa viver conforme aquilo que está escrito. E isso que pega pra gente. Porque eu coloco numa condição de semelhante ao jovem rico superior, porque eu leio a escritura, porque eu vou 3 reuniões, é tipo assim, ó. Eu vou em 3 reuniões durante a semana, eu ainda faço tudo lá. Eu dou uma oferta boa. O que eu preciso agora para herdar o reino? Se fosse nessa linguagem da Bíblia de hoje, Jesus ia falar, cala a boca então, e viva, não fala. Tem lugares que a gente vai que você vê ação feita para a pessoa, ação humanitária, benefício e ações de benefício para o físico das pessoas, de gente que você nunca imaginava que faria isso. Quem te deu isso? É um pessoal que vem aqui toda semana, eles trazem alimento e roupa para quem precisa. Mas de onde eles são? Não, eles são só uns moradores, se reúnem, um grupo de amigos e fazem o bem. E eu fico olhando isso, eu estou dizendo numa esfera terrena, isso está englobado dentro do conceito de senso de justiça, o qual a gente fala, o qual nós estamos inseridos, porque quando você ergue a mão e fala, não, eu sou filho de Deus, é o reino está em mim. Eu mesmo canso de falar, já falei até na televisão, um dia o cara falou, eu tive uma oportunidade no programinha lá, era 20 minutos, ficava nervoso que toda hora o cara vinha com a plaquinha, falta 10, falta 5 minutos, eu falei, irmão, quer conhecer Jesus? Olha pra mim, vem, segue-me a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu mesmo, quando eu falei aquilo, eu já tinha lançado, não dava para buscar de volta, falei, agora já era, quem ouviu o que me interroga. Porque na verdade, pensa, Jesus ele falou, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas essa prerrogativa ele deu a mim e a você. Eu falo isso, eu te provo na escritura. O caminho, a verdade e a vida para a salvação é o Cristo. Irmãos, agora eu te pergunto aqui, vamos pensar que eu estou aqui sem conhecer o que nós estamos falando. Ou eu meramente estou jogando bola ali, eu passando aqui do lado e cheguei aqui e sentei aí no meio de vocês, eu vim tomar um café e saí, como muitas vezes a gente faz em muitos lugares. Como que eu vou conhecer a Cristo? Como que eu vou conhecer a verdade e a vida? Ou o caminho se eu não encontrar com você, qualquer um de vocês? Você acha que Jesus ele vai descer de novo e vai ter que ser crucificado, então ficar pregando nos lugares? Não. Isso aí ele já deu para a gente fazer e nos capacitou. Se você olhar nos evangelhos, você lembra que eu preguei 3 domingos direto só falando sobre isso aí. Ele me deu poder de cura na palavra, me deu poder de libertação na palavra, tocar nas pessoas com enfermidade ser curada, ressuscitar pessoas. Isso aí eu não cheguei nesse nível não, talvez se eu cheguei nem sei, tomara que eu nunca saiba, né? Porque senão pensa. Vou botar no currículo, né, irmão? Acho que é por isso que não. Outro dia eu estava lá pregando, Deus me usou para ressuscitar uma irmã lá no velório, foi uma bênção. Agenda aí, ó. E aí nós olhamos para tudo isso, temos essa capacidade de conduzir as pessoas para um caminho de herdar o reino, porque na verdade o caminho hoje, na verdade, irmãos, o caminho é Cristo, mas Cristo em nós, Ele nos deu a possibilidade de sermos o caminho para as pessoas. Então, se eu estou te alertando isso, porque eu estou quase que em contraponto com o início da minha fala, e o meio do caminho, a linha tênue que a gente pisa aí é o orgulho, a vaidade, a ganância. Irmãos, é muito sério isso que eu estou falando. Eu não posso me dar o luxo de dizer que eu sou um porta-voz de Deus, eu sou uma embaixada celestial, como a casa é, a gente fala, haja vista o nome, uma casa de Deus, uma embaixada, a casa celestial, e ter a vaidade e o orgulho no meu coração de achar que eu sou melhor do que você, ou você achar que é melhor do que eu. Porque quando isso entra em nós, as pessoas eles olham para nós. Hoje pouco se precisa falar, irmãos. Pouco se precisa falar. As pessoas olham para nós, eles olham a nossa atitude. Eles olham se de fato há amor em nós. Tem uma música que eu gosto que o cara fala: teu olhar me fez estremecer, sabendo que ali estava o próprio Deus. Pude entender seu amor. Sérgio Lopes canta. É uma
narrativa que eu quero entender contigo aqui. O ladrão da cruz, ele olhou para Cristo e ele viu o amor nos olhos dele. Aquela narrativa você já conhece, de ver filme, de canções e tal. As pessoas, eles olham para nós e eles esperam a primeira coisa que as pessoas esperam. Isso eu, você ou qualquer um, um ponto de contato positivo. Esse ponto de contato positivo é o amor. O amor, ele engloba, o ágape no caso, que é o servir. É a oportunidade de trazer a pessoa para um ambiente de paz o qual você está. Porque quando alguém olha para nós, ele olha com um olhar de querer alguma coisa, não querer um bem material, mas fala, poxa, eu tenho uma possibilidade de sair do quadro no qual eu estou. Faça o teste, você que anda de ônibus, ou anda a pé na rua, ou compartilha de um veículo com outra pessoa que não é da sua intimidade. Ele sabendo que você é um filho de Deus. Ou no lugar que você está na sua faculdade, ele sabe que você é um crente. Vamos dizer assim. Ele conversa contigo. Para aqueles que não gostam, a primeira negativa é pelo fato de achar que o crente é chato. Aí o espírito contrário que está nele, ou o seu senso crítico, ele quer nos repelir, porque é uma defensiva. Mas na verdade a carência dele é muito maior do que a defensiva. Isso eu falo por experiência própria, porque eu já andei do lado de lá da sombra. Hoje eu estou na luz. Então as pessoas olham, eu vou falar de mim, então você fale por você. As pessoas, eles olham para mim, eles olham e vê uma possibilidade. Poxa, eu posso melhorar. Esse cara pode me ajudar. Não é porque eu tenho dinheiro ou porque somente eu falei que vou curar. É porque na verdade quando eles olham para a gente e nós estamos fora da vaidade e do orgulho, nesse ambiente que o Cristo está em nós, aí exala melhor o Espírito Santo, aí a gente tem possibilidade para todo mundo. Eu já falei para vocês, eu gosto de comer no bar que tem ali na Praça Terra. E aí deu aquele sanduíchezinho de carne, aquele como um hambúrguer, né? Tapa na cara, o famoso tapa na cara. Às vezes eu passo lá que é muito bem feito o sanduíche do cara lá e tal. E esses dias eu cheguei, eu vou lá de vez em quando, ele está sempre cheio de gente, bebendo, comendo. E aí eu fico no balcão de frente, não tem razão para me esconder, até porque eu vou lá para comer. E aí obviamente peço lá um suquinho desse de garrafa, deixo ali do lado, para também fugir da aparência do mal, né? Vai que tem algum crente fofoqueiro, e eu vi o Felipe lá tomando a cerveja e comendo salgado. Às vezes o cara queria estar fazendo isso, fica com inveja, mas vai me dedurar. Mas enfim, para evitar que esse crente pegue pela fofoca, que a gente está falando aqui também. Mas eu acho engraçado que eu cheguei lá nesse dia, fui comer o salgadinho e o cara foi me servir, mas tinha um outro rapaz comendo o mesmo salgadinho, um guardanapo na mão, aí o outro lá comendo assim, pegando e aí eu cheguei, tudo bom, querido? Me dá um salgadinho. Aí ele pegou, foi lá dentro, pegou um pratinho, secou o pratinho, pegou um garfo e faca, enrolou no guardanapo, botou. Mano, eu tava paisano, não tava de terno e gravata, eu tava paisano, né? Eu tava de civil, camisa de malha, uma calça até toda suja, eu tinha vindo do trabalho. E aí ele chegou e eu fiquei pensando assim, será que eu já tô velha, a barba é branca, esse senhor, vou atender esse senhor, né? O rapaz é novo, ali botou um salgadinho, só faltou botar um suplá. Né? Suplá, para você que não sabe, é aquele suporte para prato ou aqueles outros que a gente usa. Eu fiquei olhando assim, mas eu me senti tão honrado. Eu nunca preguei o evangelho para aquele cara, acho que já está na hora de eu começar a pregar, né? Pelo menos. E aí eu fiquei olhando assim, ele botou o salgadinho então no prato, botou no micro-ondas, o senhor quer que aquece? O senhor quer que aquece? Eu falei, não, temperatura ambiente, a fome tá, quem tem fome tem pressa. E eu fiquei cortando, mas eu fiquei constrangido, com vontade de rir, porque eu cortava com garfo e faca, e os caras ficavam me olhando assim, me olhavam assim. Eu falei, irmão, eu queria saber, se eu pudesse ler o pensamento deles, eu ia rir. Eles olharam assim pra mim, assim, deve que chegar até a fazer assim. E eu estou comendo aqui a visão periférica, olhando, eu falei, cara, o que eu faço agora? Eu continuei comendo e tal, aí comi mais um para ver se acabava aquela má impressão, mas não acabou a sua fome. Agradeci o garoto, pô, um abraço no seu pai, muito obrigado, aperto de mão enérgico, né? Abraço no seu pai e tal. E fui embora. Eu fiquei pensando, cara, eu não chego ali, nunca fui de Bíblia, pelo contrário, eu só vou ali quando eu saio do futebol aqui ou em outro lugar, eu só vou lá para comer e para beber. Graças a Deus, nunca tomei uma cerveja nem uma cachaça lá. Senão o cara, né? Mas eu vou ali só para comer. E eu fiquei perguntando, mas ao mesmo tempo eu respondo a mim mesmo. Por
Porque eu chego ali, na verdade, irmãos, eu vendo para ele o que eu quero receber. Eu chego sorridente, simpático, cumprimento, pergunto como é que está a família. Talvez você seja caladão, seja falador igual a mim, mas chegar lá só me dá um trem aí, e comer, acabou, ele vai te dar no guardanapo. Pronto, já descobri. E é esse tipo de reação que as pessoas têm quando encontram conosco. Irmãos, é muito carregado você olhar um texto desse, ver que Paulo está falando para uma igreja, informação. O mesmo Paulo que fala com Timóteo, que ele diz que, capítulo 1 de Timóteo, Tito também no capítulo 1, eu tinha até marcado em Tito para ser batido por Tito, que ele está falando também da questão de como deve se comportar um homem de Deus, um cristão. Tito ele fala para as mulheres e fala para os homens. Eu vou falar concernente aos homens por causa do sacerdócio em si, uma vez que a gente vem trabalhando essa linha aqui. Rapidinho para encerrar aqui, vou dar um pulinho lá em Tito para não ficar nas minhas palavras. Tito fica lá depois de Tessalonicenses, Timóteo, aí vem Tito. Capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Para aí, irmãos, vamos fazer um seminário de 6 meses sobre esses 2 versículos aqui. Acho que nos 6 meses não dá não, né? Dá, Cis, 6 meses. 20 anos a gente está lendo aqui, estamos galgando, né? Dá, Zé Rebeca, 6 meses para a gente fazer um seminário aqui. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, esse idoso não quer dizer que só velho não, tá? Idoso ele está abrangendo a questão da experiência. Não é pegar garoto que novo na vida, na verdade é essa. Ele pega os experientes, quem já tem estrada. Eu vou botar aqui por minha conta, que é o tempo de maturidade que para mim chegou, acima dos 40 anos. Né? Maturidade numa outra distância, maturidade veio dos 21, 25 para lá. Mas eu vou botar 40 para ser assim um ponto de referência. Que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos e sadios na fé, no amor e na constância. Ele colocou primeiro a fé no lugar do amor, sadio na fé e na constância. Não é ficar de montanha russa não, irmão. Uma hora está lá em cima, outra hora desce numa velocidade, aí rodopia e volta, subindo, é sempre devagar. Mantenha o padrão. É horizontal, mantenha o padrão, sem alto e baixo. Esse tipo de referência a qual Paulo escreve nas 2 cartas que nós lemos, mais João e Apocalipse, é a referência que hoje nós precisamos para que a gente possa colocar o pé em algum lugar e a pessoa que pergunta para a gente, né, na linguagem comum, você é crente? Sou filho de Deus, na verdade, né? Sou filho de Deus, porque pela misericórdia e a graça dele que nos coloca nessa condição. Eu estou norteando a mim e a você nessa manhã para que a gente saiba qual é o nosso lugar. Para que a gente não caia na malha fina do jovem rico de achar que o nosso poder de fogo pode resolver algum problema e nós nos colocarmos como Deus porque temos um poder aquisitivo bom. Para que a gente não cometa o erro que é tão grande no nosso meio hoje, de achar que está sentado num banco dentro de uma instituição religiosa, quer seja ela qual for, achar que por isso a gente é melhor do que o outro, porque eu sou do lugar tal, eu sou da religião tal. Não. Nós estamos falando aqui dos discípulos de Jesus. Irmãos, esses caras andavam com Jesus. Olha o que Jesus falou para eles. Você pensa que só porque você larga tudo aí, você vem aqui, larga tudo não porque
vocês não tinham nada, né? Ficava aí no mar, aí, olhando lá, pescando muito mal, porque eu tive que chegar ainda fazer uma pesca milagrosa para vocês entenderem o que é pescaria. Ainda tinha uma, né? Botou Jesus e também aqui, estava meio João Batista nesse dia. Vocês acham que vocês são quem? Né? O dono do mercado do peixe? Não, vou mostrar o que é pescaria. Joga a rede lá. Aí ensinou para eles o que é pescar. Mas falou, acha que porque vocês fazem isso aí, vocês são melhores do que ele? Não. Se não fosse a graça de Deus e o favor e o Espírito Santo que está em vós, nada disso seria possível. O contexto ali está dizendo isso aí, você pode ler em Marcos, mas leia em Lucas também, que em Lucas ainda é mais abrangente, mas é porque eu gosto dessa narrativa para Marcos aqui. Então o que eu aprendo com isso hoje, o que eu quero compartilhar contigo, que me ouve, é o fato de não deixar que o orgulho venha nos colocar no lugar onde nós não estamos. Nós somos filhos de Deus? Somos sim, ponto. Então, como filho, andamos semelhante ao Pai. Em justiça, em verdade, em juízo e em misericórdia. Tá bom?